Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que nos acompanha aqui pela internet. A morte do Diego Maradona fomentou diversas reflexões sobre a dependência e a abstinência, seja de substâncias ilícitas, no histórico dele a cocaína, ou mesmo de substâncias lícitas, como é o caso do álcool. Especialistas apontam que a morte precoce do ex-craque tenha sido causada por sobrecarga do organismo em razão do abuso de álcool e droga nos últimos anos, em especial do coração. Em 2018, um estudo publicado estimou que todos os anos 2,8 milhões de pessoas morrem no mundo por causas diretas ligadas ao álcool. Esse dano deixa um sinal claro de alerta para o excesso de ingestão de uma substância química potente, cujos efeitos acometem todo o organismo, incluindo o cérebro, os ossos, o coração, enfim. A dependência alcoólica é um tema de saúde pública, é um tema de comportamento humano, precisa ser abordado de maneira mais transparente, mais clara, e muitas vezes fica subjugado por trás da abordagem das drogas ilícitas, que evidentemente também é um problema muito sério. Bem, eu sou o jornalista Kleber Benvenu e hoje eu converso sobre isso com o Dr. Odacir Klein, gaúcho nosso, oriundo lá de Getúlio Vargas. Ele usa o seu exemplo de vida para conscientizar pessoas ao seu redor sobre esse tema. Então, outro olhar é de quem viveu na própria pele esse desafio do alcoolismo e teve a coragem de testemunhar, inclusive em livro. O doutor Odacir foi ministro dos Transportes do governo Fernando Henrique, deputado federal por 4 mandatos, é um executivo da área do agronegócio, secretário da Agricultura do Estado em mais de uma oportunidade, uma personalidade respeitada no Rio Grande do Sul e no Brasil. Enfrentou diversas batalhas, mas o alcoolismo certamente foi uma das mais desafiadoras em sua vida privada. Há 16 anos, relata que parou de beber, isso ele vai nos contar, depois de ter começado desde a adolescência, mas foi dos 40 aos 60 anos de idade em que a situação se agravou. Agora tornou-se um autodidata do tema, como eu disse, inclusive escreveu um livro chamado Conversando com os Netos, que está aqui comigo, um livro gostoso, agradável e rápido de ler, em que ele compartilha de um jeito leve, delicado, sem exposição, esse seu conhecimento e a sua vivência. Aos 77 anos, o Odacir Klein goza de boa saúde, está aqui conosco, e fala do assunto, eu diria, como quem catequiza, como quem avisa, né? É, sem dúvida, um corajoso e um vitorioso. Alguém de quem, pessoalmente, também, por quem eu nutro grande admiração por essa batalha e por tantas outras em sua vida pública. Doutor Odacir Klein, bom dia, obrigado por estar conosco. Bom dia, Kleber. Eu vou iniciar fazendo aqui uma declaração de naturalidade. Você se referiu que eu sou natural de Getúlio Vargas. Efetivamente, quando eu nasci, Erebango era Getúlio Vargas. Ah, sim. Eu sou, na verdade, em termos de divisão geográfica do Rio Grande do Sul, atualmente natural do município de Erebango. Mas lá perto da Grande Casca, lá, tudo meio não muito longe. É perto da Grande Casca, e eu tive também com aquela região de Casca, São Domingos, aqueles municípios todos, muita vinculação e muita afinidade. Mas, Kleber, eu estou aqui com o objetivo de explicar para ajudar. Isso aí. Porque, na verdade, há, relativamente a essa questão do alcoolismo, muita desinformação. Você começou afirmando algo que é absolutamente verdadeiro. Nós temos, em termos legais, algumas drogas ilícitas e
outras lícitas, legais. E nós temos, no caso do uso dessas substâncias estranhas ao organismo, reações bem diferentes. O álcool é uma droga legal, que pode ser consumido e, inclusive, é divulgado a propaganda do uso do álcool. Às vezes, nos grupos de que se participa, em redes sociais, as pessoas em determinado momento dizem, agora vamos fazer um grande brinde com o uso desta bebida ou aquela bebida. Por quê? Porque é legal e porque a maioria da população não tem nenhum problema com o uso de bebida alcoólica. Esse é um primeiro aspecto. Eu sempre digo que eu não quero ser um chato querendo proibir as outras pessoas que podem beber de terem o prazer. Eu sempre digo que eu não sou integrante de ligas anti-alcoólicas. Eu tenho uma doença que eu instalei no meu organismo e que é incurável, que é o alcoolismo. E eu consegui combater um vício que me fazia dependente. São duas situações bem diferentes. Eu sou alcoolista, eu não sou mais alcoólatra. O que é o alcoólatra? O alcoólatra é alguém que pratica a alcoolatria. O que é a alcoolatria? É a adoração ao álcool. É a busca constante. É a dependência. Esta é a situação da pessoa viciada no uso de álcool. É bem diferente da doença do alcoolismo. E eu pretendo usar esse tempo aqui para explicar a respeito disto, porque eu acho que a maioria das pessoas conhecem 4 reações diante do uso de bebida alcoólica. A primeira, há pessoas que não suportam álcool, que não gostam de álcool, que se tomarem uma caipirinha ficam ruins, enjoadas, em consequência do que não tem nenhuma propensão para o uso da circunstância, da substância estranha, porque o seu organismo rejeita. É uma primeira situação. A segunda é da grande maioria da população, formada pelas pessoas que podem beber e não perdem o controle. Eu sempre uso um exemplo para argumentar do meu falecido sogro. Ele era um descendente italiano que no almoço comia a sua polenta, a sua massa, a carne, comia salada e tomava um copinho de vinho. No momento em que terminava o seu almoço, ele parava de comer polenta, ou massa, ou arroz, parava de comer carne, parava de comer salada e parava de tomar vinho. Por quê? Porque o seu organismo tinha prazer em tomar um pouco de vinho, mas não era um organismo que ficasse euforicamente pedindo mais. A maioria da população é assim. Consegue beber por prazer. Consegue beber uma certa quantidade e parar. Então, nós temos os primeiros cujos organismos rejeitam. Os segundos, que bebem, têm o prazer momentâneo, não sucumbem
e conseguem parar. Nós temos um terceiro grupo, que é minoritário em relação ao segundo, formado por pessoas que têm uma insuficiência de endorfina. O que é endorfina? Eu não sou médico, não sou especialista nisso, mas você disse bem, eu me tornei autodidata a respeito do assunto, fazendo as outras pessoas sofrer. Esta endorfina é uma morfina interna. Como estas pessoas têm insuficiência, bate uma substância estranha, no caso, o álcool, e dá uma sensação de bem-estar. Aí, o organismo pede mais, quer mais e mais. Aí nós temos o bêbado de baile. Eu me lembro da minha juventude, quantos porres meus e de amigos em baile. Nós temos o bêbado de festas, que enquanto alguns tomam pouco, tomam todos. E nós temos um outro tipo que é comum nos encontrarmos, que é o bêbado de fim de semana. Aquele que diz, não, eu não tenho problema, eu passo a semana inteira sem beber, eu começo na sexta de noite. Aí sim, eu bebo sexta de noite, sábado e domingo. Aí toma todas, porque começou e o seu organismo fica pedindo mais, porque a substância estranha lhe dá uma sensação de bem-estar. Estas pessoas, se ficarem bebendo com constância, colocam no organismo um alcaloide que é um consumidor de álcool. Ele pede álcool. Ele quer álcool. E, alimentado, ele quer mais. Ele é insaciável. Então, a pessoa que tem essa propensão e que era um bêbado de baile, ou de festa, ou de fim de semana, se começar a beber todo dia, como eu fazia, eu chegava em casa, final de tarde, e pegava um litrinho de uísque, um gelo, colocava num copo. A hora que eu achava que tinha muito gelo e pouco uísque, eu colocava mais um uísque, ia tomando. E com isso eu ia instalando no organismo, além da insuficiência de endorfina e o bem-estar que a substância estranha me dava momentaneamente, além disso eu ia instalando esse alcaloide. E aí instalando uma doença. Só que esse hóspede que nós colocamos no organismo não vai embora e não morre. Por isso que o senhor diz no livro, é uma parte que me chama muita atenção, e sempre que o senhor fala desse assunto, a doença do alcoolismo é incurável, mas ela pode ser desativada. Mas essa informação é muito forte, ela é incurável. Ou seja, precisa aprender a conviver com ela e entender como desativá-la. É isso, doutora Gafeta? Exatamente. E aí vem uma outra questão que pode parecer meramente conceitual. Aí vem a questão da sobriedade e a questão da abstinência. Eu passava longos períodos em abstinência, período de mais de um ano, combatendo, pensando, não bebo há tanto tempo, participando de reuniões de grupos, mas eu estava numa luta contra. E aí, com a abstinência, às vezes, estimulando a dizer, mas por quê? Estamos suprimindo um direito? Os outros podem, eu não posso? O meu organismo gosta? E passava mais de ano, e quando inventava de tomar um pouco, achando, não, agora está tudo normal, tinha recaídas muito duras. Isso
demonstra que o hóspedezinho que estava instalado lá estava ávido, querendo se alimentar, e quando era alimentado, queria tirar o atrasado. Uma semana depois, o meu organismo estava com vontade de beber de manhã. Eu me lembro, no caso do meu pai, em uma ocasião, passou 8 anos sem beber. Pois é, o senhor cita o seu pai no livro, né? E aproveita e me fala um pouco dessa herança. É mais uma herança cultural? Tende a ser também uma herança genética? As duas coisas? Ou o senhor acha que não é nada disso? Não, a herança genética, no meu caso, é total. Eu não conheci meu avô paterno, mas dizem que ele, que foi um pioneiro, ele foi aqui da região do Vale do Caí, ele era do interior de Montenegro, primeiro para Ibirubá e depois foi para Erebango. Ele construiu um hotel em Erebango e também um salão de bailes, quer dizer, ele era um empreendedor, mas dizem que em determinados momentos que ele começava a beber, ele tinha absoluta dificuldade de parar e que o falecimento dele teve vínculo com isso. Dos filhos deste meu avô, praticamente todos tiveram problemas. E um detalhe, todos conseguiram nos últimos anos da vida, nos últimos 20, 30 anos, não colocar um gole de bebida alcoólica na boca. Enquanto tomavam, não conseguiam parar. Quando conseguiram parar, não beberam mais. E houve um caso de um tio, que era um pouco defensor dos outros, e que no final da vida, quando começou a brincar com bebida alcoólica, se perdeu no uso de bebida alcoólica. E aí tem um detalhe, Kleber, muito importante. Eu era criança e meu pai tinha recaídas, e eu ficava com muita raiva. Eu não conseguia entender. Eu pensava, mas por que isso? Por que fazer os amigos se preocupar? Por que fazer a família sofrer para beber? Eu não entendia a dimensão da doença e da dependência. Então, na verdade, essa questão da dependência, quando nós queremos dela sair, nós entramos no chamado processo de abstinência. E aí vem aquilo que dizem que ocorreu com Maradona, a síndrome de abstinência. É um momento que a pessoa tem que ser muito acompanhada, muito ajudada e muito estimulada. E a pessoa tem que receber a demonstração de que mais importante do que o prazer de beber é a alegria de viver. São situações bem diferentes. No meu caso, beber, chegar em casa e tomar meu uísque, ir para um restaurante e tomar todas, ir para uma reunião no Ministério de Relações Exteriores, onde está sendo recebido o presidente dos Estados Unidos, participar de um jantar, mas ir pensando, lá vai ter aquele uísque extraordinário, lá depois vai ter aquele vinho extraordinário. Quer dizer, era o organismo pedindo a substância. Era menos o cérebro pensando, eu vou jantar, eu e minha esposa, com o presidente dos Estados Unidos. E o organismo pensando, antes do jantar, vai ter tais e tais substâncias. Doutor Odacir, sim. Perdão, e aí, o que o senhor falou aí, en passant, né, sobre a abstinência e a fortaleza que requer a abstinência, né? A espiritualidade nesse contexto, qual é a implicação, qual é na sua experiência especialmente, o quanto ela é importante? Eu sou um católico praticante e convicto. Somos. Eu sei. Mas
a força da dependência, a cobrança do organismo, fazia com que o cérebro pedindo agisse com mais força do que a convicção de que não deveria, Mas retomando a questão da abstinência, vem a etapa seguinte, quando consegue se vencer. A sobriedade. Né? O sóbrio não é um mero abstêmio. O sóbrio é alguém que adquire tranquilidade, que adquire força para viver e viver com alegria, para superar os obstáculos da vida, para não cultivar vitimologia e para buscar cumprir as suas tarefas. Hoje, eu sou uma pessoa em absoluta sobriedade. Sobriedade. Não é uma mera abstinência. Quando estava meramente abstinente, eu estava sofrendo, porque eu estava me considerando privado. Hoje eu sei, eu não posso. Interessante. Essa diferença que o senhor faz é muito interessante. Esse bichinho está instalado em mim, eu não alimento mais. Não é? Quando começou a história do álcool em gel, eu estava com muita dúvida se eu poderia colocar cheirinho de álcool na mão. Até isso doutor? Eu não ponho vinagre em salada. Olha. Não ponho. Não ponho porque eu tirei aquela tristeza que eu sentia no dia seguinte e deixei de fazer as pessoas que me querem bem sofrendo. O doutor Odacir, agora para alguém que esteja nos ouvindo e que talvez tenha um caso desse na família, eu, por exemplo, acompanhava na época um pouco mais à distância e me permito tratar disso porque o senhor trata disso desse jeito tão afável. No governo Rigoto, o senhor secretário de Estado, soube ali que teve uma recaída. Nesses momentos de recaída mais grave, a partir da sua experiência, o que a família faz? Para tudo, recolhe, procura uma ajuda? Alguém agora que esteja nos ouvindo, que esteja vendo um familiar, digamos, neste momento mais grave aí que o senhor também viveu, o que faz nessa hora, doutor? Qual é o primeiro fio do novelo que puxa para desatar esse nó? Diálogo muito forte. Nem mão na cabeça, querendo fazer carinho simplesmente, e também nem cobrança dura, áspera. Diálogo, dizendo a situação é assim e assim e assim. Por isso é fundamental conhecer o assunto. Não é pensar como eu pensava a respeito do meu pai, de quem eu ficava com raiva, pensando por que está fazendo isso. É bem diferente. É saber que a pessoa criou essa dependência e que a pessoa precisa ser ajudada a ter consciência para sair. Aí, buscar um conforto espiritual é fundamental. Mostrar para a pessoa que ela tem deveres, que vai ser cobrado o dia que for fazer a sua derradeira prestação de contas, que tem deveres, e dentro desses deveres está fazer o bem, e que não praticará o bem se estiver dependente de substâncias estranhas. Então, acho que a família precisa ter consciência disso. Agora, eu reconheço que a família cansa. Eu cansava do meu pai. Minha família, em determinado momento, tinha a sua exaustão. Esses dias ainda, uma pessoa muito querida da minha família me disse, olha, quando eu fiz uma manifestação ali no falecimento do Maradona, olha, me desculpe pelo que eu pensava no passado. No passado eu não conseguia entender e ficava muito indignado. Agora eu entendo bem. E doutor Odacir, nesse caso, assim, também falando, né, falamos um pouco do fundo do poço
e da virada, né? O senhor está numa virada aí de 20 anos de abstinência. Quando o senhor consegue... De sobriedade. De sobriedade, exatamente. O senhor fez essa diferença, a gente não está acostumado. Quando o senhor consegue ver que essa virada se solidifica para uma sobriedade? Olha, no momento que você adquire a consciência de que você pode, que você é mais forte do que o bichinho que se instalou. É óbvio que a procura de uma ajuda médica, até para ter alguma medicação que ajude na primeira hora, é bom, é boa ajuda. É importante que possa haver esta prática. É importante que haja o diálogo com as pessoas. Aí vai ocorrendo a convicção de que é muito melhor ser feliz do que ter prazer momentâneo. E aí é que começa este processo todo. Eu hoje vou a reuniões em que as pessoas bebem, e eu não tenho nenhum problema em que bebam. Nenhum. Vão dizer, você não tem vontade de beber? Não tenho. Nenhuma vontade. Mas sei que se eu botar álcool no organismo, o bichinho me vence. O hóspede indesejável me vence. Então, eu não posso pôr. Doutor Daci, nós estamos nos encaminhando já para o final. Eu tentei intervir o menos possível, porque esse outro olhar é isso, é o entrevistado que fala, e eu não gosto que tenha aquele cotidiano jornalístico, as ideias têm que fluir com um pouco mais de profundidade, essa é a nossa ideia aqui. E aí eu queria lhe deixar para uma mensagem final, e me ocorre, assim, lhe ouvindo também, tem um exercício aí de auto-perdão também, né, doutor Daci? E aí, com essa provocação, eu lhe deixo aí um minutinho para sua mensagem final também. Eu acho que, mais do que auto-perdão, tem algo que você tem que pôr na cabeça. Os erros que eu cometi quando estava sob efeito de bebida alcoólica, eu não tenho como reconsertar. Então, eu tenho que compensá-los só fazendo bem. Uma só virtude. Fazendo bem, só fazendo bem. Não tenho como apagar, mas tem que fazer o bem. Pode ter cicatriz, mas não pode tirar a força. Que lindo, doutor Daci. Tá aí, converse, né? O senhor falou muito aqui, né? Converse com o seu familiar, converse com os seus netos, com os seus filhos, com os seus tios. O doutor Daci deixa muito essa mensagem do diálogo e de fazer o bem. Bom, tá lá na Bíblia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Tem que se amar. Amar, né? Não diz ama o próximo mais do que a você. Nem menos, Ame-se, né? ame-se e doe-se. Doutor Daci, muito obrigado. Uma bela mensagem, um belo testemunho de vida. O senhor sabe da minha admiração. E um ótimo final de semana para o senhor. Obrigado, Kleber. Obrigado. A admiração é recíproca. Um grande abraço. Você que nos acompanhou em mais um programa, muito obrigado. Nós voltamos semana que vem. Um bom sábado, um sábado iluminado. Bom final de semana e até lá.